Imaginem uma época de caos absoluto em que um país inteiro parece estar a desfazer-se. É neste cenário que um pensador tenta encontrar uma cura, mas não com exércitos ou com política, e sim com uma ideia. Esta é a história de Auguste Comte e da sua incrível busca para reorganizar a sociedade. Vamos a isso. Pois esta citação do próprio Comte resume na perfeição o terremoto que foi a Revolução Francesa. Isto não foi só uma mudança de governo, foi o colapso de todo um mundo, que deixou um vazio enorme de incerteza e conflito. E foi precisamente esse vazio que Comte sentiu que tinha de preencher. Bem, para percebermos a filosofia de Comte, primeiro temos de mergulhar neste mundo caótico que ele estava lá desesperadamente a tentar arrumar. Um mundo onde as velhas regras já não valiam e ninguém fazia a mínima ideia de quais seriam as novas. Pensem só nisto. A monarquia desapareceu. A autoridade da Igreja foi abalada até aos alicerces. E todas aquelas certezas antigas que mantinham a sociedade unida simplesmente evaporaram. O resultado foi uma anarquia generalizada, não só nas ruas, mas, mais importante ainda, na mente das pessoas. E é aqui que entra o nosso Auguste Comte. Ele não surge como um político, mas mais como uma espécie de médico da sociedade, e ele estava convencido que tinha diagnosticado a doença que estava a causar toda esta confusão. Esta cronologia mostra-nos algo fundamental. A obra principal de Comte foi escrita no meio de uma agitação política gigante. Ele não estava a teorizar numa torre de marfim, nada disso. Estava a responder a uma crise em tempo real. E aqui está o ponto central do seu diagnóstico. Para Comte, o problema não era só político, era muito mais fundo do que isso. Era uma anarquia intelectual. A sociedade estava partida porque as pessoas pensavam de maneiras completamente opostas, o que tornava impossível chegar a um acordo sobre o que quer que fosse. Então, qual era a cura para esta tal anarquia? Comte propôs aquilo a que chamou a Grande Lei Fundamental. A sua grande ideia para explicar não só o que estava a acontecer, mas também para oferecer um caminho para sair do caos. A ideia dele era radical, mas ao mesmo tempo bastante elegante. Ele defendia que isto não era apenas uma teoria, era uma lei natural do desenvolvimento da mente humana. Tudo, desde a astronomia à forma como nos entendemos, segue este padrão. Primeiro, temos o estágio inicial, a infância do pensamento. Aqui, a humanidade procura respostas absolutas. Quando cai um raio, ninguém pensa em eletricidade. A pergunta é, qual foi o Deus que se zangou? A explicação é sempre uma intervenção divina. Depois da infância vem a adolescência do pensamento, o estado metafísico. Aqui, os deuses são postos de lado, mas são substituídos por conceitos abstratos, um bocado vagos. Em vez de um deus, talvez se fale da natureza ou de uma força vital. É um passo em frente, sim, mas ainda se procuram causas últimas que não se conseguem observar. E finalmente chegamos à idade adulta do pensamento. Aqui, a mente desiste de perguntar porquê, num sentido absoluto, e em vez disso pergunta como. O objetivo passa a ser encontrar as leis que governam os fenómenos, usando a observação, a experimentação e a lógica. É a era da ciência, em suma. Este exemplo torna tudo muito mais claro, não é? Pensemos numa praga. No estado teológico, é um castigo dos deuses. No metafísico, é causada por um vago princípio da doença. Mas no estado positivo, é o resultado de bactérias e vírus que podemos observar e estudar. É a mesma realidade, mas explicada de 3 formas radicalmente diferentes. E esta é a parte genial que mostra como a lei é universal. Comte dizia que cada um de nós passa por estas fases. Uma criança que acredita no Pai Natal está, basicamente, no estado teológico. Um adolescente que discute conceitos como justiça ou destino está no estado metafísico. E um adulto que baseia as suas decisões em factos e provas está a operar no estado positivo. Faz sentido, não faz? Ok, com esta grande lei estabelecida, Comte tinha um plano mestre. O seu objetivo final era aplicar o método positivo ao último grande campo do saber que ainda estava preso no caos dos estados anteriores, a própria sociedade. Esta citação resume a sua ambição revolucionária. Pensem bem nisto. Se o movimento dos planetas obedece a leis, se as reações químicas obedecem a leis, então o comportamento da sociedade humana também deve obedecer a leis. Só era preciso encontrar as ferramentas certas para as descobrir. Ele acreditava que, enquanto a sociedade não fosse estudada cientificamente, qualquer tentativa de a governar ou de a consertar seria apenas um palpite perigoso. A verdadeira ordem e o progresso só podiam vir do conhecimento científico das leis sociais. E para esta nova ciência, ele inventou um nome novo, um que hoje em dia todos conhecemos: Sociologia. Na visão dele, seria a ciência rainha, a mais complexa de todas, e por isso mesmo a mais importante. Para Comte, as ciências não eram coisas separadas. Ele organizou-as numa hierarquia muito clara.
Tudo começa com a mais simples e universal, a matemática. E a partir daí vai subindo em complexidade. Astronomia, física, química, biologia e, lá no topo, a sociologia. Cada ciência apoia-se nos princípios da anterior. Não se pode perceber biologia sem perceber química, ou perceber a sociologia sem se entender os seres biológicos que a compõem. E esta nova ciência, a sociologia, foi dividida por ele em duas partes. A estática social, que estuda a ordem, ou seja, o que mantém uma sociedade unida, como a família ou a linguagem, e a dinâmica social, que estuda o progresso, como é que as sociedades mudam e evoluem, seguindo, claro, a lei dos três estados. Isto foi uma jogada de mestre, porque uniu os dois grandes conceitos que dividiam a França na altura, a ordem e o progresso. E então, depois disto tudo, qual foi o impacto duradouro deste projeto tão ambicioso? Será que ele conseguiu mesmo curar a anarquia intelectual do seu tempo? As contribuições dele foram absolutamente fundamentais. Ele não só deu um nome a um campo de estudo completamente novo, como também lhe deu um método. A ideia de que podemos estudar a sociedade de forma científica, que hoje nos parece tão óbvia, foi revolucionária e deve-se em grande parte a ele. É verdade que o seu plano político de ter uma elite de cientistas a governar a sociedade nunca foi para a frente. Mas o seu verdadeiro legado, o que ficou para a história, não foi esse. Foi ter dado ao mundo uma nova forma de se entender a si mesmo. A ciência da sociologia. E isto deixa-nos com uma pergunta bastante desconfortável. Comte sonhava com um mundo guiado pela razão, pela evidência. Se olharmos para o nosso mundo hoje, com toda a polarização e a desinformação, será que alcançamos essa visão positiva? Ou será que a anarquia intelectual que ele diagnosticou há quase 200 anos continua, afinal, mais viva do que nunca? Fica a reflexão.